noite para todos. Obrigado, pastor Daniel, pastora Cristina, pelo convite. Fico muito honrado, né? E o amor está no ar, gente. O amor está no ar. Graças a Deus, né? Depois de um lindo testemunho desse, nas palavras que recebemos aqui, desde ontem, gente, coisa maravilhosa tem acontecido. E nós vamos estar aí, daqui a pouco, no nosso jantar. E vou falar um pouco sobre algumas coisas naturais. Antes disso, quero lembrar como que é bom você estar ali com o pastor Daniel, a pastora Cristina, no culto da família, sendo cuidado pela Getsemane. E só tenho a agradecer, viu, pastor Daniel, pastora Cristina. Eu fui tão bem recebido, num momento tão apropriado da minha vida. Estava novo de casar, tem 17 anos de Getsemane, irmãos. Eu já tenho 17 anos aqui. Cheguei com Ramon Vitor pequenininho, e eu fui tão bem acolhido pela equipe de família da nossa igreja. Me deu um suporte tão maravilhoso. Quantas coisas eu aprendi com o pastor Daniel, pastora Cristina, os pastores, sobre família, E falando isso, agradecer ao nosso pastor Jorge, nosso pastor. Eu quero ler um versículo, vamos lá em Mateus 7:24. Livro de Mateus 7:24. Quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve os meus ensinos e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Irmãos, olha para você ver uma coisa. Tem dois tipos de casais aqui no nosso meio, nesta noite. Tem os que ouvem, todos dois casais estão ouvindo. Irmãos, a mensagem de sexta-feira, do pastor Arnoldo, do pastor Silmar Coelho, se você não ouvir e melhorar, pelo menos 10%, tem alguma coisa errada. Do nosso pastor falando ontem, pastor Jorge, hoje de manhã, que coisa tremenda a mensagem dos dois. Só que todos os casais que estão aqui ouviram. Agora há uma diferença nesse momento. O que vai resolver a vida dos casais é fazer a outra parte. Os que ouvem e praticam, é tão sábio. Essa tradução é na NVT, viu, irmãos? É na NVT, é uma tradução mais, um português mais claro. Por isso que eu gosto dela. Todos ouviram, desde ontem, mensagens maravilhosas, dicas maravilhosas sobre a vida, sobre uma vida de casal, sobre cuidar dos filhos, como melhorar, como mudar. Todos. Agora a Bíblia diz assim: os que ouvem, os dois grupos ouviram, e os que praticam, o que põe em prática o que ouviu, é tão sábio quanto uma pessoa que constrói a sua casa numa rocha. O que vai diferenciar os casais que estão aqui, para o resto do ano viverem bem,
ou viver o resto da vida bem, é como você vai fazer daqui para frente. Todos ouviram, e estão ouvindo até agora. Se você praticar o que está sendo falado, a sua vida pode ser transformada para melhor, para a glória de Deus. Olha, desde quando eu entrei na Getsemane com o pastor Daniel e a pastor Cristina, só Deus na glória pode recompensar o que vocês fizeram por mim, de cuidar de mim e da Elisiana e minha esposa, porque eu fui muito bem cuidado e eu pratiquei, eu ouvi muitas coisas nesses anos todos na Getsemane, falando sobre família, falando sobre vida, sobre filho, sobre ser espiritual, buscar a Deus, e eu coloco em prática. Eu entendi, não é só ouvir, você tem que praticar. O que pratica é tão sábio, e para ter um casamento feliz, tem que ser sábio, irmãos, tem que ter sabedoria. Olha para você ver, eu tenho 24 anos de casado, com a Elisiane. Bem, fica de pé aí, fica de pé, minha esposa, 24 anos. Irmãos, eu cuido de uma Getsemane nossa, de uma missão, com muita gente. E uma coisa que eu tento ser na vida, é a mesma pessoa. Na vida de um pastor, porque a gente pode ser várias caras, irmãos. E eu tento ser uma cara só, de tal maneira que quando o pastor Daniel me vê, o pastor Jorge, ou alguém da igreja, ou minha família, ou alguém na rua, fala assim: esse é o Ramon. Casamento que não funciona, não vale nada. Não vale nada. Esses tempos atrás eu estava conversando com os irmãos da igreja, e o irmão falou assim: pastor, a Bíblia fala para não separar, e eu não separo de jeito nenhum. Falei: vocês já estão separados, vocês nem amam mais. Vocês nem amam mais. Tem um ano que vocês não fazem nada. Quando abre a boca é só briga. O que adianta o papel? O papel só tem valor quando é verdadeiro o casamento. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, irmãos, eu quero falar sobre alguns assuntos aqui. E o que vai diferenciar um casal feliz e um não feliz é os que ouvem e praticam. Se nós praticarmos tudo que está sendo falado aqui até amanhã, colocar em prática as coisas que foram faladas, o seu casamento será tão firme, quanto uma pessoa construir uma casa numa rocha. Então, eu quero falar aqui nessa noite sobre coisas naturais. Quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem alguém aqui que não aceitou? Quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta sua mão. Todo mundo, né? As igrejas estão tendo muita separação, gente. Os cristãos estão brigando demais no casamento. Está errado. E eu tenho percebido que, de vez em quando, para dar algumas desculpas do casamento, nós falamos que é espiritual. Pastor, estou sendo atacado espiritualmente. Se você já é de Jesus, nenhuma condenação mais vale sobre você. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você tem uma igreja que ora por você, você já está coberto de oração. Quando nós sabemos que é um problema espiritual, quando o casamento vai tudo bem, você vive muito bem, e de repente começa a ter uma briga, um desentendimento, aí você está sofrendo algo espiritual. Nós entramos em oração, e é quebrada aquela armadilha de Satanás, e você fica livre de novo.
Mas o problema dos casais infelizes, eu tenho percebido que é natural, não é espiritual. Porque nós estamos falando de igreja. Estamos falando de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que entregaram suas vidas na mão de Jesus e estão com um casamento muito ruim. Isso não é certo. Então quero falar alguns pontos hoje sobre o que devemos fazer para melhorar o nosso casamento. O que é que nós podemos fazer para esse casamento ser um casamento que funciona? Porque, irmãos, eu tenho 24 anos de casado. Pensa, igual está vendo aqui, os dois, 64 anos felizes aqui. 24 anos de casado, que eu sou bem casado. Sou bem casado. Pastor Daniel me conhece, pastor Cristina. Sou bem casado. Meu casamento é um casamento que funciona. Mas tem algumas coisas que eu faço, que eu quero passar para você hoje. Não é que você precisa me copiar, mas você pode tirar alguma coisa que vai ajudar você muito a desenvolver o seu, a melhorar ou permanecer ele muito bom. Então, o primeiro ponto, no livro de Apocalipse, capítulo 2, diz lá que tem uma coisa contra vocês, que vocês não me amam mais como amavam antigamente. Deixa eu ler nessa tradução aqui. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrepende e volta a praticar as obras que no início praticava. Aqui está falando sobre a carta às igrejas. Eu pensei em falar aqui sobre alguém, algum casal da Bíblia, algum exemplo, mas eu quero trazer hoje para você algumas coisas que são naturais, porque eu tenho visto lá na nossa igreja que os casais que são infelizes estão com problemas e não se ajustaram, não é espiritualmente, mas sim natural. Eles estão errando no natural, na convivência. Aqui, alguns anos atrás, eu falei para um casal assim: olha o que a Bíblia diz sobre uma carta à igreja. Que Deus estava falando que Ele reconhecia que aquela igreja o amava, mas tinha uma coisa contra ela, que ela deixou o primeiro amor. Numa tradução em inglês diz assim: eu tenho uma coisa contra vós, que você não me ama mais como amava antigamente. Irmãos, eu casei com 6 meses, namorei 4, quando eu olhei para ela, falei assim: ela é a mulher da minha vida. Namorei 4 meses, noivei 2 e casei, tem 24 anos de casado. Bem casado, graças a Deus. Mas esse daqui é um princípio que eu aplico à minha vida em geral. De vez em quando eu sonho. Eu acho que Deus me dá alguns sonhos para mim refletir. De vez em quando eu acordo agarrando ela, beijando ela e falando que amo. E ela assim: o que está acontecendo? E eu te amo, bem, eu te amo, eu te amo. Eu amo você, você é o amor da minha vida. E ela acorda assim assustada. E eu com o coração, mas eu falando assim da alma. Você sabe por quê? Porque Deus de vez em quando me dá alguns sonhos que eu estou perdendo alguma coisa. Aí eu sonhei que eu estava perdendo ela. Aí eu sonhei que a gente estava separando, brigando, alguma coisa, pastor Daniel. Acontece no meu sonho, que eu estou sonhando que eu estou perdendo ela, que ela está indo embora. Irmão, na hora que eu acordo e vejo ela do meu lado, eu agarro essa mulher, e eu te amo, eu espremo ela, eu agarro, eu beijo, eu declaro,
e ela fica assim sem saber. Agora ela já sabe, né? Mas antes ela não sabia. Porque, irmãos, você esquecer o primeiro amor é um pecado. Você lembra quando você estava namorando? Não era bom quando você namorava? Não era maravilhoso? Irmãos, casar é melhor do que namorar. Lembre dessas palavras que eu estou te dizendo. Casamento é melhor que namoro. Então faça o seu casamento funcionar para a glória de Deus. Ele precisa funcionar, mas você tem que fazer algumas coisas. O primeiro ponto que eu quero falar com você: você precisa amar como antigamente você amou. Todas as vezes que passa algum tempo, eu lembro como eu viajei para Coronel Fabriciano, 6 meses, todo final, acabei com o meu dinheiro em viagem, irmão. Era receber para gastar, só para ir ver ela, 2 dias. Eu começo a lembrar lá do início, quando eu desejava só olhar para ela, quando eu ia lá no orelhão ligar, que eu casei com 20 anos, irmão, ela com 19, eu ligava e ficava assim: desliga você, não, desliga você. Quem já fez isso aí no namoro? Não, vocês vão desligar, eu não desligo. Puxa vida, irmão, era tão gostoso essa época, não era gostoso? Você ia lá e comprava um bombom. Irmão, para fazer outra pessoa feliz, não precisa de dinheiro, não. Precisa de atenção, amor, paixão de verdade. Dinheiro não compra essas coisas, não, irmão. Você dá atenção para a pessoa, fala assim: eu me importo com o que você pensa, com o que você quer, com o que você deseja. Eu estou atento às suas necessidades básicas. É sobre isso o amor. Então, é importante você sempre olhar de vez em quando e falar assim: meu Deus, como eu era tão doido com aquela mulher. Eu fazia de tudo para ficar perto dela. Eu estava interessado em todo o assunto que ela tinha. Então, eu continuo fazendo isso. Interessado, ela começou a faculdade. Ela é uma das coordenadoras do nosso colégio Jetsem lá, junto com os nossos diretores, pastor Wesley, pastor Alexandre. E ela lá na faculdade, irmãos, e pegava aqueles livros de faculdade. E eu ia lá no índice, lia um pouquinho sobre a história, ia na última folha, lia lá o resumão. Estava nem interessado. Eu sou marceneiro, eu mexo com móveis, construção, é outra coisa. E aí eu pegava e lia. E aí ela chegava com aquele tanto de livro, irmão, tanto de livro. E aí eu falava assim: nossa, que legal isso aí. Eu já tinha lido um pouquinho, passado o olho assim só. E ainda bem que a gente prega, a gente passa o olho na história e já consegue imaginar ela quase toda lá na frente. Fica mais fácil. E aí eu parava, olhava para ela, falava, e ela: uai, bem, você está interessado? Nossa, que legal, que autor, que livro. Nossa, ele fala sobre isso e isso aqui. É mesmo e tal. E ela contava e eu parava, irmão. Mesmo que eu dava uma dormida, uma cochilada assim, mas eu estava ouvindo. Estava interessado, você está entendendo? O importante é a intenção, irmão. Não é sobre se você está ouvindo ou não está ouvindo. É você saber que assim que você está assim, atento às coisas dela. E aí ela ficava assim: nossa, você está interessado nas minhas coisas. Mas porque eu sabia que para ela era importante. Eu não vou exercer essa profissão, meu irmão, mas ela vai. Então, eu sempre voltei ao primeiro amor. Eu sempre lembrei do dia que eu olhei para ela e falei assim: essa mulher é da minha vida. E ninguém entra no caminho dela, porque ela é minha e acabou, né? É muito legal, irmãos, os irmãos falam assim: eu sou da fulano, fulano é da ciclano. Mas eu falo assim: a Elisiane é minha, o Ramon Vitor é meu, o Davi é meu, tudo de papel passado, porque eu casei, tem escritura, tem tudo, são meu. É minha posse que Deus me deu, minha bênção, minha, e eu vou defender. Então, se você quer continuar apaixonado, lembre-se lá do início, porque você não ficar apaixonado hoje é um pecado. Lembra onde você caiu. Se o seu casamento não está bem hoje, é um pecado que você está cometendo.
se você não está vivendo uma vida de casal verdadeiro, honrando um ao outro e apaixonado um com o outro, é uma queda, é um pecado. E Deus está falando assim: lembra onde você caiu, lembra onde que você, esses dias atrás eu ouvi uma música, e ela fala assim que eu queimei todos os outros amores. Então uma música aí nova, queimei todos os outros amores, e eu fui ouvindo, eu falei assim: bem, eu queimei todos os outros amores, eu só amo você. Todos os outros amores. Irmão, você sabe, a igreja, ninguém mexe com a minha esposa dentro da igreja. Ninguém mexe com ela. Você sabia disso? Ninguém mexe com ela. Pastor que tem, porque pessoas fazem maldade com a esposa do pastor. Não é um congresso de líderes não, mas eu vou falar isso aqui. Eu cheguei lá na igreja, de vez em quando eu falo assim: não mexe com a minha esposa. Falei com ela: se alguém mexer com você, você pode brigar que eu resolvo depois, porque é a minha esposa. E falei com a igreja assim: vocês não mexem comigo, que eu sou um homem de Deus também. Eu venho aqui, não cobro nada para vir aqui, e todas as vezes que vocês precisam, eu estou aqui. Então, ninguém mexe com os meus filhos, porque você tem que saber quem que é ela. Foi Deus que me deu ela. A igreja do Senhor Jesus não é minha, eu só sou um servo da casa do Senhor, mas a minha esposa é minha, e eu tenho que cuidar muito bem dela. Então você precisa lembrar do primeiro amor. Como essa pessoa que está com você hoje, e vou te falar, irmão, se essa pessoa está com você, você deu uma sorte. Você deu uma sorte. Olha para sua esposa, seu marido aí, fala assim: você deu uma sorte, que eu sou doido com você. Que sorte que você deu. Que essa pessoa que está do seu lado, ela é maravilhosa, irmãos. A sua esposa, seu marido, vocês nasceram para isso, para viver em amor, amém? Então lembra lá do início, que você vai permanecer com o seu casamento aquecido. E isso vai servir muito tempo para você. Todas as vezes que você começar a esfriar, você lembra onde você está caindo. Será que eu estou com muitas tarefas? Será que eu estou achando que eu estou fazendo coisas demais? O que eu estou fazendo que o meu amor está apagando por ela ou por ele? Aí lembra onde você caiu, volta, porque aí a sua luz vai continuar em pé. Segundo ponto, irmãos, quem está falando? Eu ouço muitas vozes, mas eu ouço uma voz. Na igreja, tem muitas vozes que falam comigo na igreja, mas eu ouço na igreja a voz do meu pastor Jorge Linhares. Tem pastores, tem meu tio, tem todo mundo, fala, mas na hora que o meu pastor fala, quem está falando? Agora, quando a minha esposa fala, os meus ouvidos são todos atentos a ela, porque quem está falando? Quem está falando é o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, a mulher que anda comigo 24 anos, nunca desistiu de mim, e se hoje eu estou de pé, porque ela tem me sustentado, com amor, com a graça, com o favor, com a dedicação dela. Então eu não escuto mulher na rua, eu não escuto gente falando comigo, mas quando ela fala, eu paro tudo para ouvir ela, porque ela é a pessoa mais importante da minha vida, aqui nessa terra. Por isso que eu casei com ela. Pode falar pai, mãe, irmão, amigo, todo mundo, mas na hora que ela fala, os meus ouvidos voltam só para ela, para a gente tomar decisão. É importante você saber quem está falando. Quem está falando é a mulher que anda comigo há muitos anos. Quem está falando é uma pessoa que merece toda a minha atenção. É a sua esposa, é o seu marido. Terceiro ponto, os casamentos estão acabando porque estão
com problema no natural. No natural. Não é espiritual. Porque é espiritual. Olha o tanto de oração que a gente já recebeu aqui, desde sexta-feira. Tanto de coisa que a gente já recebeu. Tanto de palavras. Para esse congresso, o pastor Daniel, ele me ligou segunda-feira: Ramon, você está tudo tranquilo com você e tal? Nós já estamos orando por você. Irmãos, antes de você estar aqui, já estava tendo oração por você. Para você voltar para casa e dar uma virada de página, e turbinar esse casamento seu, e fazer uma vida feliz, porque isso agrada a Deus. Então, olha algumas coisas que a gente precisa buscar. Nós precisamos buscar as coisas básicas. Uma atenção, um olhar, uma conversa, dedicação. Você sabe por quê? Porque os casais hoje estão com falta de amizade dentro do casal, companheirismo, amor verdadeiro, compreensão. Irmãos, na caminhada da vida, nós vamos precisar de alguém para ficar com a gente. Fica comigo. Quantas vezes eu falei com a minha esposa: fica comigo. Casamento é isso, irmãos. É essa pessoa ficar com você em toda e qualquer circunstância. Irmãos, tive momentos muito difíceis na minha vida, que eu precisei da presença da minha esposa comigo. Momentos de luta, momentos de dor, momentos de enfermidades. Um casamento feliz não é só sobre alegria. Um casamento feliz é sobre como você passa a vida. Quando eu falei aqui, tem 24 anos de casado, bem casado. Não é assim: o pastor Ramon, ele só vive apaixonado, não. É que todos os momentos da minha vida, ela ficou do meu lado, e foi algo profundamente importante para mim. Eu fiquei do lado dela quando ela quase morreu, quando teve meu segundo filho. Nós estávamos do mesmo lado quando o nosso filho teve meningite cefálica bacteriana, que o médico virou para mim e falou assim: olha, seu filho amanhã morre. Estamos juntos, vamos lutar. O meu conforto naquele momento é: fica comigo. E a minha esposa: fica comigo. Irmãos, nós vamos precisar de alguém para ficar com a gente nos bons momentos e nos maus momentos. Você sabe a hora que você precisa da sua esposa, do seu marido ficar com você, e é só eles que vão ficar com você. É só essa pessoa que vive com você aí do seu lado, que tem a capacidade de ficar com você e consolar você nas lutas da vida. Lembra disso. Nos momentos mais difíceis, momentos financeiros difíceis que eu tive, a minha esposa: bem, eu acredito em você, e eu: fica comigo nesse momento. Fica comigo, amor. Preciso de você. Fica comigo essa noite. Fica comigo essa manhã. Nos momentos difíceis da vida, nos momentos de enfermidade, ela precisava de alguém. E nós estamos juntos, porque eu falava comigo mesmo: fica comigo, fica comigo. Agora, nos momentos bons, irmãos, a gente precisa de alguém para compartilhar. Nós vamos precisar dessa pessoa que está do nosso lado sempre. Ela é a pessoa mais importante que a gente precisa. Porque nos maus momentos, só a palavra dela para nos ajudar. E nos bons momentos, na hora de você passear, você também precisa que essa pessoa fique do seu lado. Porque quando a gente está marcando uma viagem, aí nós estamos juntos. Quando nós vamos num restaurante, estamos juntos.
Quando nós decidimos tomar um café, estamos juntos. Então nós precisamos das pessoas que fiquem do nosso lado. Então é importante você fazer as coisas básicas que são necessárias para a nossa vida. É um olhar, uma atenção, a importância, saber quem está falando com você, qual a importância dessa pessoa para você. Essa pessoa, ela tem que ser tudo para você. Foi isso que nós falamos quando nós casamos. Nos tornamos uma só. E toda vez que o casamento não vai bem, é como uma doença. Todo o corpo vai mal. Se um está infeliz, o outro está infeliz. Agora, quando um está feliz, todos os dois estão felizes. Então é importante você dar a atenção necessária. Quarto ponto. Não tem nada pronto nessa vida. Não existe nada pronto nessa vida. Temos que fazer tudo de novo, todos os dias. Quem tomou café de manhã aí? Dá um glória a Deus aí. Quem tomou um café na sexta-feira de manhã? Quem vai tomar um café amanhã? Vai ter que fazer café amanhã? Quem gosta de tomar café de uma semana atrás? Ninguém, gente. Meu Deus, hein? O casamento é isso também. O te amo de ontem não serve para hoje. A companhia de uma semana atrás não serve para hoje. Eu preciso da companhia da minha esposa hoje. Amanhã vou precisar dela de novo. Por isso que você tem que estar bem. Por isso que eu cuido bem de você, meu amor. Não há nada pronto nessa vida. Se você quer ter um casamento apaixonante, seja uma pessoa apaixonante. Irmãos, para depois de 24 anos, eu posso falar com a minha esposa assim: vamos lá para o Japão, ela vai comigo. Vamos lá para o Amazonas, ela vai comigo, eu tenho certeza. Porque ela é apaixonada comigo, não mais porque eu estou tão bonito, mas é por aquilo que eu faço. Porque o tempo passa. Você não viu o pastor Silmar falando que tudo vai caindo, vai ficando velho? Mas você ser apaixonante, isso não passa. Você arruma outras formas de fazer a pessoa ficar apaixonada com você. Então é necessário você fazer isso durante o tempo. Não há nada pronto. Você conquistou essa pessoa há 10 anos atrás, você vai ter que conquistar ela hoje. Não serve o amor de 10 anos atrás. Eu tenho 24 anos de casado. Você sabe por que eu mantenho meu casamento algo que é apaixonado, apaixonante de se viver? Porque eu sei que eu preciso conquistar ela agora. Estava falando aqui com ela, fazendo declaração para ela. Amanhã eu sei que o que eu fiz hoje já não vale mais. É como um café, como uma comida. Eu vou ter que fazer ela apaixonada amanhã, depois da manhã, e assim por diante. Então você tem que fazer algo de novo para essa pessoa ficar apaixonada com você. Você sabe uma coisa que me irrita demais, irmãos? Quando eu vejo uma pessoa separar e arrumar outra. Por que que ela não fez o que ela está fazendo com essa outra pessoa que ela arrumou? A pessoa toma banho, antes não tomava, igual foi dito aqui. A pessoa nem escova mais dente. Separa, tá que caca os dois. No outro dia, a mulher faz uma transformação nela, irmão. O homem estufa todo, perfume e tal, cheio de palavras doces. O homem tem que ter palavras doces. A mulher arruma mais bonitinha. E aí quer conquistar outro na rua. Por que não faz isso no seu casamento? Porque você tem que fazer tudo de novo, outra vez. Não há nada pronto.
Nós temos que fazer a outra pessoa ficar apaixonada com a gente. Tudo de novo no outro dia. Você tem que acordar, bom dia, meu amor. Você tem que trabalhar. Você tem que ligar, mandar uma mensagem, dar um oi, uma lembrancinha. Não é sobre coisas grandes, mas é sobre coisas pequenas. Se importar, como que foi seu dia, vou te buscar. Irmãos, até hoje na Getsemane, minha esposa tem carteira, pode ir e voltar a hora que ela quiser. De vez em quando eu falo com ela assim, eu rodo 60 quilômetros, só para buscar, tomar um café com ela 7 horas da manhã, porque eu acho isso muito importante, ela saber que eu paro as minhas coisas por causa dela. Sempre eu faço isso. Eu vou lá, busco, ela podia ir e voltar, eu falo assim, não, eu te levo. Eu levo também, irmão, para conferir como está o ambiente. Ué. Quando ela fazia faculdade, à tarde, eu aparecia lá 4 horas da tarde. Ficava lá. Estou olhando. Tomar café 3h30, beleza. Deixa eu ver quem está com ela. Se tiver algum urubu, já jogo de lado. Não mexe com a minha mulher. Aí de vez em quando eu ia lá na faculdade. De vez em quando eu vou lá no colégio, pastor. Mas eu estou averiguando. Estou lá igual bobão, não. Deixa eu ver se tem algum bobão aqui. Você está lindo. Não, eu chamo minha mulher de linda. Eu elogio a minha mulher. Eu faço ela ficar apaixonada comigo. Eu faço tudo de novo, outra vez. Amanhã. Só para ela falar assim, eu te amo. Por quê? Porque você tem que fazer tudo de novo. Então é importante você ver como está o ambiente. Se tem algum bobão lá, nossa, bom dia, nossa, você está cheirosa, que cheirosa o quê? Me cheira aqui, rapaz. Você vê o que você vai tomar? Cheira aqui. Nossa, você está linda. Lindo o quê? Olha para mim aqui. Porque, irmãos, isso é cativante, irmãos. Macho. Mulher precisa de homem. Não é de meninos, não. Meninos engomadinhos, não. Precisa de homem. Você sabe um problema que está tendo na missão, que eu percebi que é algo terrível? O pastor Silmar brincou aqui, que o homem quer toda hora. Mas essa não é a realidade lá que eu estou vivendo. Toca num assunto grave aqui. Nesses 13 anos, pastor, eu nunca vi, 14 anos de missão, nunca vi um homem falar assim, pastor, eu não estou aguentando a minha mulher porque eu procuro ela, não quer. Nunca vi. Mas eu tenho uns 30 lá, uns 30 homens, que as mulheres falam assim, tem 1 ano que não me toca. Irmão, tem que ser um homem, gente. Aqui, na época, lá atrás, vocês vão lembrar, ovo de pato, catuaba. Você acha que era à toa que os nossos pais, nossos avós faziam aquilo? Remoção Scott. Tinha uns que bebia caracu, só que a gente não bebe, tem que tomar outra coisa. Você precisa de ajuda, irmão? Procura ajuda. Teve pessoas lá, marca peruana, procura ajuda. Outra, homens engomadinhos, irmãos, passa a mão no chapisco, mulher quer homem, pegada, homem, que fala assim, deixa comigo, estou aqui para resolver seu problema. Ai, olha o jeito que ela falou comigo, que é isso, irmão? Esses dias atrás falei com um casal lá, falei, estava com a minha esposa, e vocês estão precisando fazer menino, já tem 10 anos de casado sem menino. Aí, né bebê? A mulher chamou o cara de bebê. Se a minha esposa me chamar de bebê, eu morro. Meu machão, cavalão, brutão. Pô, meu bebê vai ter um bebê, nós vamos fazer um bebê para você chamar.
chama ele de bebê. Mas, porque lá fora, irmão, os caras fazem isso. E os homens da igreja, ai, mexeu com o meu emocional. Homem não tem emocional não, homem é homem, gente. Homem é homem, me ajuda. Homem chega e fala assim, deixa comigo, meu amor, deixa comigo. Problema que a minha esposa chega lá, bem, eu estou com esse problema, deixa comigo, está resolvido. Não importa qual que é, está resolvido, deixa comigo, está resolvido. Irmãos, precisa de ajuda, procura, porque não é normal 8 meses sem fazer nada, 1 ano sem fazer nada. Eu estou falando 2 casais jovens, não estou falando com 110 anos não, irmão, estou falando jovens, casais jovens, porque está muito infantilizado, gente. Quem lembra aí, irmãos, daquele desenho que era a gata e o gambá? Os mais velhos aí devem lembrar. Eu gastei 20 anos para entender que aquilo era um gambá. Por isso que a gata ficava assim com ele, ó, empurrando ele. E eu falo assim, nossa, que gata apaixonado com essa gata. Mas é porque ele era um gambá. E ele era doido com ela. Irmão, homem fica grudado na mulher. Você não viu o nosso irmão aqui falando, 64 anos de casar? Ela fica grudada comigo. Mulher anda perto. Minha costela, perto. Se a minha costela anda coladinha em mim. Porque, irmãos, nós somos machos, homens, dão glória a Deus aí. É macho, pô. Precisar de ajuda, vai no médico. Procura ajuda, mas não deixa faltar nada. Passa a mão no chapisco. Fecha essa cara. Anda meio rupiado. Vai incorporando o homem, macho. Para ela saber que você cuida dela. Agora, que os homens, gente, que vergonha que eu estou. Se passar um rato aqui agora, vai ter homem pulando no colo da mulher. Tem uns homens lá na igreja, lá que é brutão, eu gosto desse. Foi passar rato, o cara pum no rato assim. Fala aí, esse é um dos meus. Mas, homem fresco, gente. Mulher, ajuda aí. Bebê, gatinho. Docinho. Misericórdia. Docinho. Essa foi nova. Que docinho, gente. Briga. Não dá, gente. Olha, homem, eu não gosto que a minha esposa fique assim. Fala assim, eu te amo. Ela fala, a mulher fala. Mas deixa eu falar com ela que eu amo. Mulher precisa ser acariciada com as palavras. Por isso, de vez em quando, você vê um feinho com uma bonita. Que é tipo o meu caso. É porque as minhas palavras são doces para ela. Melhor que atitude. Aí depois você entra com atitude. Palavras doces. Aí você fala que ama tal. Mas mulher não... Agora homem, de vez em quando chegando para mim, pastor, ela não fala que me ama. Não precisa me amar não, só me querer. Resolveu o problema. É eu que tenho que amar ela. Eu que tenho que ser apaixonado com ela. Eu que tenho que ficar de olho nela. Eu que tenho que fazer. Nós somos homens, irmãos. Então nós precisamos fazer as coisas básicas, naturais. Olha, mulher quer ver que você está interessado. E aí de vez em quando fala assim, bem, você está com ciúme. Estou com ciúme nada não. Só estou protegendo. Não mexe. Esse tempo atrás eu falei com um dos meus lá da igreja, um amigo de infância, e eu tinha avisado, falei, não mexe com essas coisas, foi mexer com viagem. Um amigo da igreja lá de infância, começou a ficar com a mulher dele. Eu falei assim com ele assim, é conhecido? E está mexendo com sua mulher?
Por que você não pega ele? Pega ele. Esfola ele. Esfola ele todo. Ah, não, eu não vou fazer, está separado. Irmãos, não mexe, não mexe. Mulher quer ser protegida, irmãos. Não vem com essa modinha. Olha, sexo, irmão. Isso é instinto, irmão. Eu fico muito irritado quando alguém vem. É legal, é legal. Mas não precisa me ensinar a fazer amor com a minha esposa, não. Que eu já nasci meio sabendo, sabe? Isso é instinto. Cai para dentro que vai dar certo. Agarra essa mulher. Ama essa mulher. Fica doido com ela para você ver se ela não fica doido com você. Simples, coisas simples, irmão. Coisas naturais. Chega lá já com um bombonzinho, chega lá com um presente, chega lá sorrindo, chega dando bom dia, boa noite, você está linda, e já vai parte para dentro, e aí fica tudo bom, e mulher quer isso, irmão, criança que quer outra coisa. Mulher quer namorar. Quem namora não briga. Fala, quem namora não briga. Esse tempo atrás, minha irmã falou assim comigo: pastor, ô pastor, o senhor é muito estranho. Eu vim cheio de problema aqui para o senhor. Falei, irmã, que eu sou tipo pastor de pronto-socorro. Eu não consigo conversar muito tempo. Fala assim, quanto problema está em nome de Jesus, amém, resolveu. Porque eu já criei na vitória, pronto. Eu creio em Deus, amém? Pronto, resolveu. Aí a irmã falou, pastor, mas você nem me ouviu? Falei assim, irmã, vai namorar. Quem namora não briga. Você pode repetir aí, quem namora não briga. Porque namoro não tem nada a ver com situações do dia a dia. Lembra disso. Aí uma irmã falou assim, pastor, sabe aquele dia que o senhor... Eu saí até com raiva aqui, que eu tinha tanta coisa para falar daquele homem, e estava aqui entalado, pastor, e você mandou eu namorar, eu queria matar aquele homem. E aí, irmã, eu não sabia qual que era, o que eles tinham feito ainda, e a gente foi namorar. E você quer saber? Já tem 1 ano que eu não brigo com ele. Meus problemas acabou, eu estava precisando namorar. Quem namora não briga. Porque eu preciso namorar mais à noite, eu não posso brigar. Você vai brigar? Como que você vai namorar, irmão? Então lembra disso, vai namorar. Você podia falar com outro casal aí, vai namorar, gente. Fala com outro amigo, vai namorar. Namorar faz bem. Coisas básicas, vai namorar. Quem namora não briga. Você vai ver como as coisas se resolvem rapidinho. Tem conta para pagar amanhã, você fala, puxa vida, eu vou correr atrás aqui das contas, porque eu quero namorar com essa minha esposa, e ela tem que estar bem. Aí você vai ver os problemas resolvendo, as coisas resolvendo. Gente, uma outra coisa, me ajuda aí. Homem dentro de casa. Não dá não, vai trabalhar. As mulheres saindo para trabalhar, os homens ficam dentro de casa. Eu lavo louça, arrumo casa, eu faço essas coisas, faço comida, sei fazer comida, meu filho sabe fazer comida, também ensinei ele, trabalho o dia inteiro, cuido da igreja, mas não fico dentro de casa. Sou uma pessoa muito ocupada, faço as outras coisas que preciso fazer. Agora, homem mandando mulher ir trabalhar e dentro de casa à toa porque não tem serviço. Não dá não, homem tem que trabalhar. Amanhã todo mundo trabalhando. Fala aí com outro homem aí. Amanhã todo mundo. Amanhã não, segunda, todo mundo trabalhando. Amanhã é dia de continuar aqui. Todo homem,
pastor, porque ele perdeu o emprego. Ai, irmão, não é problema a mulher ganhar mais não, tá? Se ganha mais, dá um glória a Deus aí, tá tudo bem. Mas você faz o seu papel. Vai para a rua, vai trabalhar, vai fazer as coisas. Porque isso é coisas básicas que a gente tem que fazer. Para essa mulher não virar o problema contra você. Então é importante a gente fazer isso. O homem vai trabalhar. Você precisa namorar, não está dando conta, busca ajuda que está cheio. Hoje não é o problema mais isso. Esse tabu aí já foi quebrado há muito tempo. Você pode ir lá no médico, vai dar tudo certinho. E a mulher vai ficar apaixonada com você de novo. E está tudo bem. Você está entendendo? Vai amar, vai fazer as coisas básicas. Olha o quinto ponto. Pode confiar em mim. Nós já vamos estar terminando. Pode confiar em mim, não vou decepcionar você. Irmãos, eu não peço perdão toda hora. Eu odeio isso. Não tem problema de pedir perdão de vez em quando. Mas toda hora? Você erra toda hora? Você não sabe viver com essa mulher até hoje? Quem tem 3 anos de casado aí para baixo? Quem tem? Só um pouquinho aqui. Quem tem mais de 3 anos para cima de casado? E vocês brigam até hoje porque não entendem um ao outro? Que vergonha! Que vergonha! Pastor, eu ouvi aqui, pastor, que é o que a gente... eu vim de uma família assim, vivi assim, e era costume assim, ela veio de outra família, e a gente se juntou. Faz um novo costume em vocês dois. Vocês não precisam remeter nada que vocês trouxeram lá de trás. Combine e faça um novo costume. A minha esposa, eu nunca reclamei com ela do jeito que ela foi criada, do jeito... E nem ela comigo, sabe por quê? Porque logo, em poucos dias, nós ajustamos nós dois o nosso tipo de vida. Se ajuste. Agora, ficar errando toda hora, pelo amor de Deus, eu peço perdão muito raro, porque eu conheço o meu amor, e o meu amor me conhece. Porque a frase hoje é assim, gente, a gente tem que acostumar com traição. Quem nunca foi traído? Quem nunca foi decepcionado? Irmão, você viver de decepção, que derrota. De quem você ama? A minha mãe, escuta isso. A minha mãe faleceu com 51 anos. Eu tinha 1 ano de casado. Eu só chorei de tristeza, da saudade que eu ia ficar. Porque eu aproveitei minha mãe o máximo. Nunca vi minha mãe triste por causa de mim, nunca. Porque eu não queria decepcionar minha mãe. Então a palavra hoje é: pode confiar em mim, eu não vou decepcionar você. Chega de viver com decepções. Chega de pedir perdão toda hora e perdoar toda hora. Ô gente, não vamos errar não. Erra não, pelo amor de Deus. Deus tem dado sabedoria. Aquele que ouve e pratica é tão sábio. Você é uma pessoa sábia, você ouviu tanta coisa aqui nesse congresso. É só praticar. Pode confiar em mim, eu não vou decepcionar você. Isso que a minha esposa pode esperar de mim. Bem, você pode confiar em mim. E ela confia, porque eu não estou para decepcionar ela. Porque é isso que uma mulher espera de um homem. Pode confiar que ele seja homem, isso aí. Essa é a palavra. Pode confiar. E eu quero que você viva, sabe como? Que você seja rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Que essa pessoa disposta a viver com você uma vida, que coisa maravilhosa. Essa pessoa continuar te amando,
continuar apaixonada com você. Então que a gente possa viver uma vida natural melhor. Faça o básico. Você já sabe o que deve fazer. Só pratique. Pastor, vamos orar? Já está dando horário aqui. Casamentos estão ruins porque você se tornou uma pessoa muito chata. Você era uma pessoa tão legal. Você era tão bacana. Essa pessoa poderia passar, igual o Silmar falou aqui, machucou o dedinho, deixa eu beijar, beijinho curativo. Mas agora, você nem preocupa mais. Você precisa voltar a ser uma pessoa muito legal, porque isso é muito bom. Nós ouvimos o testemunho aqui do nosso irmão aqui, 64 anos de casado. Ele se tornou uma pessoa tão legal no casamento dele, tão maravilhosa. Então assim, nós podemos fazer melhor. Você pode voltar a ser uma pessoa legal. Vamos orar, pastor? Podemos orar? Vamos. Amém. Quantos têm filhos aí? Muitos. Tem alguém aqui do Colégio Batista Getsemane? Filhos lá? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem alguns lá, né? Isso aí. Vou só dizer uma coisa para vocês. Seus filhos, mostra pra gente a família que eles têm. Os filhos refletem qualquer espaço social que eles forem viver. O que eles têm em casa? Quem é o pai, quem que é a mãe dele? Cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Ele é exagerado, né, gente? É ele assim mesmo, é ele mesmo. Ele é assim aqui, ele é assim lá em casa, ele é assim no trabalho dele. E é isso aí, por isso que a gente está caminhando junto, né? Para a glória do Senhor. Sempre juntos, amando. Eu quero dizer isso para vocês. Você marido, você esposa. Caminhe, namore. Reserve um dia da semana só para vocês. Nós temos nosso dia, né, bem? Geralmente o sábado é o nosso dia. Nós saímos de moto, irmão. A gente aceleramos nas estradas aí, né? Gente, até cavalo, eu já andei de cavalo por causa dele, gente. Eu morria de medo, eu tive que aprender a andar de cavalo para poder andar de cavalo com ele, porque ele saía para cavalgar com os amigos. Eu falei, o quê? Eu vou aprender a andar de cavalo. Ele comprou 3 cavalos quando a gente casou, né? Eu falei com a minha sogra assim, ai meu Deus, eu vou ver se esses cavalos dão um jeito de morrer rapidinho, porque ele só quer andar de cavalo com os amigos. E ela falou assim, nada, aprende a andar de cavalo, você é tão bonito, vai ficar tão legal de cavalo. E eu falei assim com ele, compra uma bota para mim. Virou uma parceirona, irmão, de andar de cavalo. E nós andávamos muito de cavalo. Depois eu tive que aprender a andar de moto com ele, porque ele ama moto, né? Até viajar, a gente já viajou de moto, né? E é isso, né? Aquele casal, né? Dos senhores aqui, eles deram uma lição para todos nós. Então você, papai e mamãe que está aqui, olha, esse é o meu recado como uma pedagoga, como uma pastora, sabe? Como uma mãe, que eu também sou, né? Nós temos um de 19 e um de 11. Ame sua esposa, porque o seu filho vai refletir isso onde que ele for. As crianças hoje, nós estamos vivendo um tempo de famílias muito disfuncionais. E pasme, meus irmãos, famílias cristãs disfuncionais, onde as crianças perderam a noção de autoridade, onde a autoridade está sendo quebrada lá dentro de casa. E isso vai refletir onde? Na escola. Na escola. Então, você é responsável para que o seu filho tenha uma vida feliz. Então viva bem com sua esposa, porque eles vendo, né, meu bem? E eles copiam. Eles copiam. O meu mais novo vai comigo todo dia, né, para o colégio. Né? Eu moro em Contagem e trabalho em Belo Horizonte já há 13 anos, né, lá no Colégio Getsemane. E a gente sentado assim, e eu sempre, quando eu sento com ele, ele sempre pega minha mão e beija, né?
Aí eu sempre sento perto do Davi pequenininho assim, ele já pega a minha mão e beija. Mamãe, como foi seu dia? Copiando o pai. Então isso é bom, isso é importante. Seu filho vai ver o que você faz em casa. Como você trata a sua esposa e como você trata o seu esposo também. Quem é a autoridade dentro dessa casa? Né? Essa visão de homem, essa mania de falar que eu protejo. Isso é verdade. Nós mulheres precisamos ser protegidas. Nós precisamos ser amadas mesmo. Mulher não quer pegar responsabilidade, senão acabe a mulher. É o homem que é o sacerdote da casa. Amém, mulheres? É o homem. Nós queremos ser amadas, nós queremos ser cuidadas, protegidas. Não queremos, mulheres não querem homens fracos perto delas, não. Nós precisamos de homens fortes, homens decididos. Amém? Figura de autoridade instituída por Deus, amém? Vamos orar então, vamos? Pastor Daniel, pode chamar aqui na frente? Bom dia, vamos ficar de pé, vamos? Aí não precisa vir aqui não, nós vamos orar no lugar. Você já está na mesa aí. Olha, amor de palavras não vale nada, tá? Eu falo, mas a minha atitude vai primeiro. Jesus um dia falou assim: se vocês me amam, você segue os meus mandamentos. A gente fala: Jesus, eu te amo, eu sou louco, eu sou apaixonado. Jesus fala: ih. Agora quando você segue os mandamentos, você fala assim: esse me ama. É igual casamento. Eu sempre falo com ela: eu te amo, sou apaixonado. Falo com ela a vida inteira, eu falei isso com ela: sou louco com você, você está linda, você está maravilhosa. Aí de vez em quando ela está com o cabelo atrapalhado, não, mas eu adoro você atrapalhada, qualquer jeito você é linda, amor. Não, bem, atitude que demonstra o amor. Amor só de palavras não vale nada. Então que a gente possa ter atitudes que reflita aquilo que você fala para fora. E aí, irmãos, eu vou te falar, um casamento feliz agrada a Deus. Mostra que você converteu de verdade e que você está cumprindo o seu papel. Ela e o homem estão cumprindo seus papéis. Você casou para ser feliz, não foi? Seja feliz. Casar é melhor do que namorar, porque a gente pode fazer tudo agora. Então faça, aproveita. Então vamos orar por eles, vamos bem? Vamos orar, feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por esse congresso, Senhor, que nasceu no teu coração. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, da pastora Cristina, do pastor Daniel, do pastor Jorge, que tem, Senhor, esse amor pelo ministério de famílias. Obrigado, Senhor, pelas famílias que estão aqui, por cada, Senhor Deus, esposo, cada esposa, Senhor, que reservou esse tempo, tirou esse tempo para poder olhar um para o outro, olhar para si mesmo, ver: eu posso melhorar, eu preciso melhorar. E saber, Pai, que nada melhor, Senhor, do que a gente voltar sempre ao primeiro amor, como foi dito aqui. Aleluia, Senhor. Pai, que todos que estejam aqui, Senhor Deus, possam sair daqui, Senhor, renovados, transformados, Senhor, revigorados, Pai, para continuar, Senhor Deus, a vida juntos, essa caminhada, essa jornada, Senhor, que nós decidimos um dia trilhar juntos. Pai, em nome de Jesus, quero orar também para aqueles que são pais, que estão aqui, aqueles também que um dia serão. Pai, dá sabedoria a cada papai, cada mamãe, Senhor, ao administrar sua casa, como homens e mulheres de Deus, que sejam bênção, Senhor, na vida dos teus filhos. Senhor Deus, que possam buscar sempre do Senhor a sabedoria para conduzir os seus filhos no caminho. É no caminho, junto com os filhos, amando o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Porque se amarmos o Senhor acima de todas as coisas, não tem como dar errado.
porque nós estamos com aquele que projetou a família desde a fundação do mundo. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, e nós cremos, Senhor, que sairemos daqui revigorados com a palavra, com todas as mensagens, com todas as palavras, com todos os ensinamentos, com todos os testemunhos que foram ditos aqui. Nós temos certeza que vamos levar para a nossa vida, para crescimento, para a glória do Senhor Jesus. E todos diz amém. Amém. Você pode aplaudir Deus o Senhor? te abençoe, meus irmãos. Aleluia. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado, irmãos. Seja tudo de bom para vocês aí, viu? Pastor, obrigado, pastor Ramon. Que coisa, o pela sistema é oportunidade, bruto viu? mesmo, né, Ramon? Glória a Deus por isso, é raiz. Isso aí, gostei demais, gente. Fui muito abençoado, pastor Ramon.